As paz a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Queridos irmãos, estamos com mais uma aula da nossa EBD online. Antes de tudo, se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, tá? Vamos estar estudando a lição de domingo que vem agora, a lição que tem por título, a lição é de número 8, domingo que vem é dia 24 de agosto de 2025. E o tema da nossa lição, ele é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Toda igreja tem os seus problemas a ser encarados e ela precisa enfrentar esses problemas da melhor maneira possível, tá bom? E não era diferente da igreja primitiva. O texto áureo, ele nos diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e versículo 3. A verdade prática ainda nos diz assim: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Tá bom? Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Eu vou ler ela para que a gente possa entender melhor esse tema, esse assunto, essa aula. Porém, eu queria ler aqui do capítulo 6, né, a partir do versículo 1, diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, ou seja, os judeus helenistas contra os hebreus, judeus lá hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ou se prega ali a palavra de Deus, são duas coisas importantíssimas, não poderia deixar de ser feito. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, e prosélitos de Antioquia, tá? E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja estava crescendo bastante, e numa igreja que cresce, obviamente, vai ter problemas para ser resolvidos, vai ter questões que antigamente não era problema e agora passa a ser problemas. Por quê? Porque ela está crescendo. Então, obviamente, aumentou o número, vai aumentar o número de pessoas, vai aumentar o número de dificuldades, tá bom? Então, na introdução, nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo, servir ao próximo. O próprio Jesus fez isso, né? Com muita singeleza, com muita generosidade e com muita classe, por que não dizer. Então, a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja.
mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Todos nós servimos de alguma forma. Um serve trazendo a palavra, outro serve levando uma água, outro serve tirando, recolhendo as ofertas na adoração com as finanças, e assim sucessivamente. Então, no primeiro tópico da nossa lição, diz assim: a identificação dos conflitos. O que foi que aconteceu? Eles identificaram os conflitos que estava havendo na igreja primitiva. E que conflitos era esse? Era de natureza cultural. Ou seja, Lucas cita um conflito entre os gregos e os hebreus. No capítulo 6 e 36 e o verso de número... Cadê, meu Deus? Número 12, né? Aqui, né? A referência... capítulo 6, versículo 1, parte A, né? A referência neste texto aos gregos, ela está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam imigrado, né, para outros países, eles tinham ido para outros países e que por conta disso, falavam somente a língua grega, eles não falavam na língua hebraica, eles falavam na língua grega. Já por outro lado, tem o termo também dos hebreus, que era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico, na língua hebraica. Então, a gente observando vai ver que havia um conflito cultural, de ordem cultural. Os helenistas imigraram de outros países e aí só falavam o grego, e os judeus que falavam hebraico. O que é que acontece? Estava havendo esse conflito, né? Estava havendo uma cobrança, porque as viúvas dos judeus helenistas estavam sendo desprezadas de acordo com o número do crescimento da igreja, elas estavam sem ter assistência. E aí veio aquela questão, a gente vai deixar de observar o ministério da palavra e vai servir às mesas, como é que é? Ou faz uma coisa ou outra. Então vamos levantar, constituir pessoas. E o que aconteceu, queridos? Isto é, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua, do idioma. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamentos. Veja como é as coisas, entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema ocorrido, né, que estava ocorrendo, buscassem o quê? Uma solução. Então, teve um problema, vamos atrás da solução. Qual é a solução para essa questão? O que precisamos fazer? Quem precisamos levantar? Né? O que vamos organizar? Como vai se dar isso aí? Então, eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreiras de natureza cultural. Então, a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Não podemos ameaçar, né? Não podemos prejudicar a unidade da igreja por qualquer problema que seja cultural, seja ele qual for. Tá bom? Então, no segundo subtópico do primeiro ponto, diz assim, conflito de natureza social. Primeiro veio um conflito de natureza cultural, que foi a questão da língua, né? E agora veio um conflito de ordem social. Ou seja, Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas, as viúvas dos judeus helenistas eram desprezadas no ministério cotidiano, conforme Atos 6 e o 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, os judeus helenistas contra os judeus que falavam da língua hebraica, os judeus hebreus. E o que acontece? Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega, elas estavam sendo negligenciadas pela igreja, tá certo? Na distribuição diária, certo? Que eles repartiam tudo em comum, tinham tudo em comum, como a gente já estudou em outras lições. O conflito se instalou e precisava de uma quê? De uma solução. Teve um conflito, vamos ver qual é a solução para esse conflito, né? Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela
ela tem sua esfera espiritual, mas também tem a sua esfera social. E aí vem um X da questão. O que é que nossa igreja está fazendo? O que é que eu e você estamos fazendo dentro dessa questão social da igreja? Prestamos algum serviço à sociedade, além da questão espiritual? Damos alguma assistência de ordem social? Então, tudo isso é importante a gente observar, certo? A igreja de Jerusalém fazia isso. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. E a gente vê muito essa necessidade hoje. Essa é a grande verdade. No terceiro subtópico do primeiro ponto, a gente diz assim, qual é a prioridade? E aí? Vamos dar prioridade à evangelização, à pregação da palavra ou à questão social? Ou a questão social? O que é que vamos dar prioridade? Então é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar, certo? E negligenciar a questão social. É muito comum e hoje a gente vê muito isso. É preciso a gente se policiar nessa questão aí, certo? Então cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, para não dizer antibíblico, certo? De que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada, ou seja, de ordem espiritual a gente vai fazer, mas de ordem social deixa para o governo só. Claro que tem muitas coisas que cabem ao governo, mas tem coisa que cabe à igreja, certo? Então o que acontece? Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões, certo? Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados demasiados, tanto no Antigo Testamento, certo? Quanto no Novo Testamento. Há uma cobrança da parte de Deus muito grande referente a isso, aos sacerdotes que negligenciavam essa questão. A gente vai ver isso em Isaías, capítulo 58, versículo 6. A gente vai ver isso em Mateus, capítulo 25, versículo 35 ao 38. Então, não podemos ignorar, irmãos, a situação social dos menos favorecidos, tá bom? E pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Como? Se a gente está sendo omisso, estamos pecando por omissão. Tem um pecado por comissão, mas tem por omissão. Deixar de fazer aquilo que precisamos e devemos fazer. Certo? Então, como é que fica a sua adoração? Você vai estar sendo um verdadeiro adorador? Sua adoração está sendo realmente recebida por Deus como um verdadeiro adorador? Ou como alguém que se diz adorador, mas não é adorador verdadeiramente? Tá? Então, segundo tópico, a delegação de tarefas. A gente vai ver aqui no primeiro subtópico o ministério da oração e da palavra, que é muito importante também. Muito importante. Diante do conflito dos apóstolos, percebemos que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados, contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando um outro problema, né? É como diz aquele ditado, descobrir um santo para cobrir outro. Então, olha, cuidar dos mais necessitados era uma missão da igreja, como sempre foi e deve ser, urgente da igreja. Mas os ministérios da oração e da pregação da palavra de Deus também eram, ou é uma missão da igreja. Tá? Não vai deixar de ser. Atos 6 e 4. Então, tanto a parte social como a parte devocional e evangelísticas fazem parte de uma única missão da igreja. Tá? Então, poderíamos dizer que são dois lados de uma mesma moeda. Tá? Porque cuidar dos necessitados é importante igualmente quanto é importante a oração e a evangelização. Então, devemos fazer isso sem omitir aquilo. Fazer este sem omitir o outro. Tá certo? No segundo subtópico desse segundo ponto, nos diz assim: não há conflito entre tarefas. Veja bem,
Não podemos ler Atos 6 como se o ministério de oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Eles não estavam, certo, se opondo um ao outro. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão, a missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Sua missão está falhando. Então, fica aqui a grande verdade que não quer calar, colocada pelo nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, que se uma igreja ela prega e ora, mas ela não ajuda os necessitados, ela está em falta na sua missão. Se ela ajuda os necessitados, mas ela não ora, não prega, ela vai estar em falta na sua missão. Então devemos orar, devemos pregar, mas devemos também ajudar os necessitados, os mais carentes, certo? E isso a gente tem visto muita negligência por parte de muitos. Essa é uma grande verdade. A gente não pode tapar o sol com a peneira e a gente não pode ser desonesto, certo? A gente precisa ser sincero, ou seja, sincera, sem máscara, certo? A gente precisa falar a verdade. Então, vamos nos policiar sobre isso. Tá bem? Então, da mesma forma, se a igreja se tornar apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, ou seja, deixa de ser igreja de Cristo. Ela vai ser algum grupo de caridade, menos a igreja de Cristo, né? Por isso também falha em sua missão. Devemos orar, devemos evangelizar, mas devemos cuidar dos necessitados. Essa é uma grande verdade. Terceiro subtópico do segundo ponto, a diaconia, a questão da questão desse sentido da palavra diaconia. Ou seja, o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio, que não é um comércio, tá? Mas é um importante negócio, porque era uma tarefa ministerial. E que tarefa que hoje é muito desprezada por muitos, pelos próprios. Mas a questão do diaconato na Bíblia é algo muito sério, certo? Se a gente começar a ver o que é um diácono realmente à luz das Escrituras Sagradas, e eu vou ditar para vocês alguns detalhes aqui, a gente vai ver que muitos hoje estão com o ofício ou o título de um presbítero, mas não faz o que um diácono biblicamente fazia. E muitos estão até com o título de um evangelista, mas não faz o que o diácono biblicamente faz. Ou deve ser feito como o diácono fazia. Está até com o título, me permita a ousadia, de um pastor, mas não tem a cabedal que um diácono biblicamente tinha. E aí se resume em um grande problemão para a nossa igreja. Então vamos ver aqui, tá? Ou a questão da diaconia. É, portanto, uma referência, certo? Sobre este negócio, é, portanto, uma referência ao serviço, ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir, certo? As mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma, certo? De governo, de como se administrava, ou com a forma de modelo. Então, assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função, né, que se exercia a diaconia pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício. Está mais ligado à função do que o cargo ou ofício propriamente dito, ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Então, o que seria um diácono à luz das Escrituras Sagradas? Ou seja, aqui, diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Prestem atenção, infelizmente há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior, porque o presbítero é superior, o evangelista é superior, e não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Jesus serviu como diácono,
sendo mestre e senhor. Paulo serviu como diácono, sendo um dos maiores teólogos e missionários das Escrituras Sagradas e pregador aos gentios, apóstolos gentios, certo? Serviu também. Então, escute bem, então não podemos menosprezar de jeito nenhum a questão da diaconia na igreja. Preste bem atenção. Quais são as qualificações para a separação de diácono? Veja bem, ele tem que ter boa conduta, conforme Atos 6:3. Não deve ser acusado de escândalo perante o mundo, certo? De moral. Ele deve ser de moral irrepreensível e ter testemunho dos que estão de fora. Letra B. Ele deve ser cheio do Espírito Santo, era exigido para a separação ao diaconato, que aqueles homens fossem cheios do Espírito Santo, como os apóstolos, tendo uma experiência pentecostal, certo? Profunda, ou seja, ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Estevão, que era diácono, era cheio do Espírito Santo, certo? E fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A gente vai ver isso em Atos 6 e 8. Eles eram para ser cheios de sabedoria. Veja as qualificações do diácono aqui. Tiago recomenda aos faltos de sabedoria que a peçam a Deus, Tiago 1:5. O diácono sábio naturalmente precisa agir com sabedoria no trato com as coisas espirituais e materiais, rejeitando as murmurações, fraudes, calúnias e traições por palavras no trato com o dinheiro. Precisa de discrição e parcimonia, certo? Além disso, precisa ter aptidão para dar solução prática a pequenas coisas. Então, o diácono tem toda essa função e muito mais. Ele deveria ser ele deveria ser pessoas sérias e responsáveis, conforme 1 Timóteo 3:8. No grego é semos, ou seja, isto é, alguém digno de respeito, nobre. Com essa qualidade pode obter o respeito dos demais a sua pessoa, certo? Então, o diácono, mais uma qualificação, não pode ser de língua dobre. Olha aí, diáconos. No grego, diólogos, ou seja, que se refere a alguém de língua dupla ou insincero. Ele não pode ser insincero, precisa ser sincero, sincero, honesto. É necessário que o diácono não dê sentido duplo às coisas sobre a mesma questão, para que não seja perdido. As pessoas não dê credibilidade, não dê confiança. Ele precisa ser sincero nas coisas. Então, não dado ao vinho, 1 Timóteo 3:8, ou seja, Paulo adverte sobre as pressões de serviço ou tendência biológica que levam ao uso de bebida alcoólica, certo? Não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, que significa aquela pessoa que tem ganho desonesto ou cobiça por ganhos, certo? A dedicação à obra visando a glória de Deus deve ser o alvo do obreiro e não fazer do ofício um meio de enriquecimento ilícito. Outra qualificação, guardar o ministério da fé. O que quer dizer sobre o guardar o ministério da fé? Em uma pura consciência. O guardar aqui é ter, possuir, como se o que se possui faz parte do caráter de qualquer pessoa. Possuir, então, as verdades agora reveladas, tá bom? Reveladas. O que era mistério, os segredos desvendados. O bom diácono tem pureza moral. Essa é a grande verdade. Em último lugar, ele deve ser marido de uma mulher, ele não pode ter duas mulheres, certo? Indica que aquele que ocupa a posição de líder não pode ser culpado de poligamia, ele tem que ter um casamento monogâmico, tá bom? O que é contrário, né? A poligamia é contrário ao ideal cristão do casamento monogâmico. Então, o aconselhamento de Paulo é que o diácono deve ser casado e bem casado, tá bom? Então, muitos pastores têm ordenado os ministros jovens, solteiros, colhendo como
colhendo como consequência muitas vezes decepções amargas, certo? E assim por diante. Então você vê a importância que um diácono tem. É importante também, você é diácono, não, mas eu não sou presbítero, mas tenha um manual do ministro, certo? Tá vendo? Esse manualzinho aqui foi de meu pai, e eu tenho ele guardado com muito carinho, mas tenha. Aqui vai ensinar você a fazer um culto fúnebre. Vai acontecer caso que o presbítero não vai poder estar lá, quem vai fazer é o diácono, e aí? Como é que você vai fazer? Até casamento, pode ter alguma situação, é mais raro, é mais difícil, é mais fácil um culto fúnebre, mas pode existir uma exceção, de acordo com a necessidade do lugar, da cultura e o ambiente. Você precisa estar preparado. Bom, então vamos lá. Se quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, compre também esse livro aqui, ó, muito bom, certo? A Crise de Integridade no Ministério Pastoral, de Nemuel Cleison, certo? Autor. E assim por diante, vamos lá, na questão do terceiro ponto da lição. Seguindo os princípios cristãos, primeiro subtópico do terceiro ponto, privilegiando o caráter. Então, nas exigências da qualificação exigidas para o exercício do diácono, o caráter ganha a ênfase, como eu já citei aqui as qualificações. Escolhei, pois, homens dentre vós 7 varões de boa reputação, não é de péssima reputação, é de boa, cheios do Espírito Santo. E aqui o contexto de ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tenha a experiência de dom espiritual, com a evidência do falar em língua, do batismo com o Espírito Santo. Eles tinham, tá? Eram cheios do Espírito Santo. E esse é o contexto aqui. Obviamente há outros contextos para a palavra cheio do Espírito Santo, mas o contexto aqui é esse. Então, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6 e 3. Respeitamos algumas outras denominações que têm sua maneira de pensar diferente e tudo, mas a nossa congregação, que é a congregação que segue a linha do pentecostalismo clássico, ele exige essa questão, a questão ministerial, tá bom? Então, aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha, pessoas de bom testemunho, tá bom? Quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia seus valores para exercer uma função da diaconia, certo? Ele não negocia os valores são inegociáveis. Às vezes pensamos que essa exigência eram apenas para os diáconos bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Aí fica uma grande pergunta que não quer calar. A gente poderia ler aqui as qualificações, são 18 qualificações para o pastorado. Então, segundo subtópico do terceiro ponto, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo, de sabedoria, como eu já adiantei para vocês. Defender a boa ortodoxia, certo? Isto é, a doutrina correta da palavra de Deus, certo? E não está falando heresias aí, bobagem. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria, tá bom? É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual, tá certo? Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. É uma grande verdade, é uma coisa que é isso que confunde. Mas fulano é batizado, fala em língua, mas procede assim, 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 porque ele vai ter que trabalhar o fruto do Espírito na vida dele. Vai ter que ser trabalhado o caráter, tá? O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma boa aula domingo que vem. Eu concluo aqui com a lição dizendo: aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social, ela não é só espiritual, certo? Temos dupla cidadania.
precisamos exercer essa dupla cidadania. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e da pregação, como também à assistência e ao mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo, até mesmo que o corpo passa a ser templo e morada do Espírito Santo. É uma grande verdade. Amém? Então, se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras, para alcançá-lo. Assim a igreja cresce como a igreja de Deus e o Senhor é glorificado através da sua igreja. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. O importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por esse momento e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, pb.samuel Nascimento Melo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe e até a próxima.